Família, bom dia, bom dia. Um ótimo domingo para todos vocês. Superando a gripe, mas nós estamos aqui. Eu quero que você, a partir de hoje, comece a declarar todos os dias ao acordar pela manhã, à tarde, à noite. O Salmo 136, versículo 1 diz: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua bondade dura para sempre. Deus é bom em todo tempo. Deus é bom em todo tempo. Eu tenho provado isso na minha vida. Sabe, eu sei que existem pessoas que veem Deus como um Deus poderoso, um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que é o Senhor dos exércitos, o Deus da guerra. Mas uma das definições desse Deus é que Ele é bom em todo tempo. E se você ainda não provou dessa bondade, você vai provar. Esse culto de hoje, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai revelar para você o quanto Deus é bom, mas em todo tempo. Quando eu falo em todo tempo, não importa se você está bem ou se você está mal, se você errou, se você acertou, Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo. Então, Deus não depende da minha condição. Por exemplo, porque eu errei, Deus é mau. Porque eu estou fazendo certo, Deus é bom. Não. Deus é bom em todo tempo. Você pode declarar aí agora: Deus é bom em todo tempo. Solte a voz e diga: Deus é bom em todo tempo. E Ele é bom. Ele é bom. Salmo 136, versículo 1. Louvai-o, porque Deus é bom em todo tempo. Bom dia, família, bom dia. Você que está aí pelo YouTube, escreve aí: Deus é bom em todo tempo. Escreve aí: Deus é bom em todo tempo. Feche os seus olhos. Aí onde você está, levante as suas mãos para o céu, para o alto, e declare isso: eu estou em tuas mãos, mesmo quando me levanto, até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Declare isso com toda a sua fé. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, a escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Declare isso agora. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia.
Declare aí agora: Deus é bom em todo tempo. Deus é bom para mim. Deus me ama. Deus me perdoa. Deus é grande em minha vida. Deus opera maravilhas na minha vida. Declare: Deus é bom. Sabe quando você fala com autoridade, com vontade, com a alma, você é tomado pelo Espírito Santo. Aleluia. Pai, a tua palavra diz que o Senhor é bom em todo tempo. E eu confesso que nos últimos anos eu tenho visto isso. O quanto o Senhor é misericordioso, o quanto o Senhor é compreensivo, o quanto o Senhor é perdoador. Eu tenho provado da tua bondade todos os dias. Por isso que eu não posso me calar, eu não posso parar. Eu tenho que falar para as pessoas desse Deus que é grande em força, grande em poder, grande em justiça, mas grande em bondade. E sabe o que me dói? É que existem pessoas que conhecem o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que prospera, conhece o Deus que livra, mas não conhece o Deus que é bom em todo o tempo, para sempre. Então, Pai, eu te louvo, como diz o Salmo 136. Louvado seja o Senhor. Glorificado seja o Senhor por ser tão bom. Obrigado, Pai, por estar aqui, por essa pessoa poder assistir esse culto e eu poder compartilhar a tua palavra, a tua bondade, a tua misericórdia com ela. Eu te louvo, eu te glorifico. Sim, poderoso és o Senhor, grandioso és o Senhor, eterno és o Senhor. Aleluia. Se você pode, levante as suas mãos e diga: Deus é bom. Pode falar. Deus é bom em todo tempo. E nesse momento, o Espírito Santo, Ele age dentro de você. Ele vem sobre você aí onde você está. E ele vem como como uma bandeja, uma mesa farta, trazendo tudo de bom que Deus tem para você. Para a tua saúde, para a tua família, para o teu casamento, para a tua saúde emocional. Desfrute da bondade dele aí agora. Declare com as suas mãos erguidas: Deus é bom. Deus é bom em todo tempo. Deus é bom em todo tempo. O Senhor é bom em todo tempo. Louvado seja o teu nome. Glorificado seja o teu nome. Que cada pessoa que está aqui, que está assistindo esse culto, é a minha família. Hoje eles são a minha família. A família que o Senhor me deu. Que eles sejam agora envolvidos por essa bondade. E que eles desfrutem dessa bondade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Que me guie em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Aleluia. Eu sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. Aleluia, aleluia. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão
todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Pai, És fiel em todo tempo. Pai, Em todo tempo tu és nós não estamos aqui tão bom. para mais um culto, Todo fôlego para mais um encontro, para mais uma reunião. Não, eu cantarei nós estamos na tua presença. da bondade E que ao final desse culto sejamos melhor, um cristão melhor, um pai melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um irmão melhor, um patrão melhor, um funcionário melhor, um ser humano melhor. O Senhor disse que nos finais dos tempos o amor de muitos se esfriaria, mas que no nosso caso o amor vem estar quente, fervendo, então nos torna ser humanos melhores. Nos torna. Eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor venha agir, Espírito Santo. Eu sei que o Senhor está agindo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu gostaria que você não, ainda em espírito de oração, mais uma vez, bom dia. Você que está em casa aí já escreveu Deus é bom em todo tempo? Escreva aí, declare isso. E comece a declarar isso todos os dias. Quando você acordar, quando você for dormir, Deus é bom em todo o tempo. Não importa o tempo, Ele é bom. Não importa o momento que eu esteja vivendo, Ele é bom. Não importa se eu estou por cima, se eu estou por baixo, Deus é bom. Não importa se eu pequei ou se eu acertei, Deus é bom, Ele continua sendo bom. Não importa a crise que eu estou enfrentando no meu casamento, a crise financeira, Deus é bom em todo o tempo. E eu tenho certeza que nesse momento o Espírito Santo é derramado sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu profetizo isso, eu declaro isso. Prove da bondade de Deus agora. Prove dentro de você. Tenha aí agora uma experiência gloriosa com o Espírito Santo. Puxa vida. Sabe, é assim. Eu não consigo guardar dentro de mim o que Ele dá. Eu tenho provado dessa bondade. E quero que você prove também dessa bondade. Tudo que Deus tem me dado, eu quero que Ele dê para você em dobro, em triplo. Eu desejo, determino que Ele faça muito mais na sua vida do que tem feito na minha. Eu quero ser melhor a cada dia, mas eu quero que você seja melhor do que eu em todas as áreas, em todas as áreas. Em todas as áreas. E isso, escuta o que eu estou falando, o Espírito Santo está providenciando isso agora, tornando você melhor, todas as áreas. Agora, eu quero orar pela família. Eu fui dormir ontem e quando eu estava na cama, o Espírito Santo falou, amanhã no culto, ore pela família. O teu familiar, o teu filho, o teu marido, se eles são crentes ou se eles são incrédulos, não importa a condição deles, o Espírito Santo vai visitar eles e eles vão provar da bondade do Senhor. Eles vão provar dessa bondade agora. Então, faz assim, abraça o teu corpo, abraça, abraça. Pai, o Senhor é Pai. O Senhor sabe o que essa mãe sente quando vê o filho perdido nas drogas, nos vícios, ou longe do teu caminho. O Senhor sabe a dor que essa mãe está passando por aconselhar os seus filhos e não vê-lo
seguindo os seus conselhos. Existem esposas que elas são fiéis ao marido, elas são fiéis a um marido que é infiel a ela. Existem esposas que são boas esposas, mas têm um mau marido. Como tem marido que ele é bom para sua esposa, e a sua esposa é infiel ou má a ele. Aqui tem vó que sofre vendo o neto no caminho errado. Aqui tem irmã que, se pudesse, tirava a dor do irmão e colocava nela. Eu tenho irmãos e eu sei, eu quero ver eles no bom caminho. Inclusive, o bem que eu quero para mim, eu quero para os meus irmãos. E eu sei que assim também é essa pessoa, Pai. Então abraça os nossos familiares. Assim como nós nos abraçamos, é como se o Senhor estivesse abraçando, é como se nós estivéssemos abraçando. Ore assim comigo: Pai, faz pelos meus familiares agora o que eu não posso fazer por eles. Na saúde, na vida financeira, na vida sentimental, na vida espiritual, no emocional, o que eu não posso, faz agora, Pai. Ore assim comigo: faz agora, Pai, porque eu coloco toda a minha família, eu coloco todos os meus familiares nas tuas mãos. Estende a mão assim, ó. Fala: eu coloco nas suas mãos. Cuida deles, Pai. Faz assim, ó. Cuida deles. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode abrir os seus olhos. Amém, família? Podem todos tomar o seu assento. Pode sentar, por favor. Que maravilha. Eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em Do tempo, em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Amém. Amém. Família, bom, mais uma vez, uma ótima noite, ou melhor, um ótimo dia. Me perdoe. Um ótimo dia. Eu fui dormir ontem à noite e o Espírito Santo mandou eu orar pela família. Então, sabe, eu tenho certeza que essa bênção que nós derramamos, que nós determinamos, que nós declaramos sobre a nossa família, é porque eles precisavam dessa oração. Eu fui dormir ontem à noite com isso na cabeça, ora amanhã de manhã pela família. Por isso que hoje nós oramos pela família. Pode sentar, abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 5, por favor. Vocês sabem que essa semana, para mim, foi uma semana muito difícil. Muito difícil. Eu fiquei muito gripado, ainda estou me recuperando, nariz escorrendo, garganta doendo. Você vê que a voz ainda está embargada aqui. Mas o meu compromisso com Deus, eu não vou quebrar. Tudo bem, se eu não pudesse estar aqui, eu sei que Deus entenderia, abençoaria. Mas o culto de quarta, o culto de sexta e o culto de hoje foi no sacrifício. Mas eu confesso para vocês uma coisa: não tem vitória sem sacrifício. E é isso que chama a atenção de Deus. Quando fala de sacrifício, é um ato de expressão, é uma expressão de fé. E Deus está vendo a minha luta, a minha dedicação, o meu amor, meu empenho. E eu tenho certeza que Ele está vendo. E nós vamos ser recompensados, você também vai ser recompensado. Bom, vamos lá. Êxodo
5. O que diz em Êxodo 5? Vocês lembram? Nós começamos falando quarta-feira sobre se encher do Espírito Santo. Sexta-feira nós falamos sobre a estratégia do diabo. Nós falamos sobre a estratégia do diabo, que quando ele sai, a casa fica, ele não deixa, a casa fica vazia, limpa e ornamentada. Aí olha só, o assunto continua sobre ser cheio do Espírito Santo. Inclusive, quando falamos em ser cheio do Espírito Santo, eu estava orando aqui e o Espírito Santo mandou falar isso. Vocês já leram na Bíblia, ou já ouviram falar que a sombra de Pedro curava? Não sei se vocês já ouviram. As pessoas paravam em cima da sombra dele e elas eram curadas só de estarem sobre a sombra de Pedro. Não é que a sombra de Pedro curava, mas elas eram curadas porque Pedro, cheio do Espírito Santo, até quem parasse na sombra dele era curado. Vocês lembram quando aquela mulher hemorrágica tocou em Jesus? A Bíblia fala, de Jesus saiu virtude, saiu poder. Quando você está cheio do Espírito Santo, primeiro, o diabo não chega perto. Vem mau pensamento, esse mau pensamento ele é queimado. Ele não fica na mente. Vem um mau sentimento, esse mau sentimento não fica no seu coração. Vem uma dúvida, vem um medo, vem uma incerteza, vem um desejo da carne, vem um desânimo. Vem um desânimo. Você vê que essa semana eu fiquei gripado, não desanimado. Se eu pudesse, perdão, eu faria muito mais. Então, quando você está cheio do Espírito Santo, não dá lugar para dúvida, para medo, para maus pensamentos, pensamentos sujos, pecaminosos. Quando você está cheio do Espírito Santo, o desânimo não tem força para te derrubar. O pecado não te domina. O diabo não pode te influenciar. Então, duas coisas que tem que acontecer na minha vida e na sua vida, se não aconteceu. Primeiro, ser batizado no Espírito Santo. E após o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. A palavra cheio quer dizer você se encher repetidas vezes. Então vamos lá. Imagina essa taça aqui, ela está vazia, aí eu estou bebendo água, eu coloco mais água. Aí daqui a pouco ela esvazia, eu coloco mais água. Assim é a nossa vida. Nós temos que nos encher do Espírito Santo diariamente. Cheio do Espírito Santo, quando você fala, o seu marido é tocado, a sua esposa é tocada, o seu filho é tocado. Cheio do Espírito Santo, se você se aproximar perto de uma pessoa endemoniada, o demônio sai dela. Cheio do Espírito Santo, o mal não entra na tua casa. O mal não chega nem perto de você. Você lembra quando aquele demônio tentou se aproximar de Jesus e ele disse, por que vieste nos atormentar antes do tempo? Cheio do Espírito Santo, é você que atormenta o diabo, não o diabo que te atormenta. Cheio do Espírito Santo, não tem lugar para o diabo. Por isso que a gente tem que estar se preenchendo, se enchendo todos os dias. Então, qual é a tática que o diabo usa para que você diariamente não se encha? Porque o que tem de crentes, de evangélicos, de cristãos, de pastores, de obreiros, de membros, de presbíteros, de missionários, que não leem a Bíblia diariamente, que não se enchem diariamente, são muitos. Inclusive, quando você vê um cristão derrotado, um cristão fracassado, um cristão sendo vencido, seja pelo que for, pode estar certo que ele está vazio. Perdão, gente. Vocês lembram de Sansão? Quando o Espírito Santo se afastou dele, eu vou trocar a palavra. Quando ele se afastou do Espírito Santo, porque foi ele que perdeu, não foi o Espírito Santo que o deixou, a Bíblia fala lá em Juízes que ele se tornou como qualquer outro homem. A diferença
da força de Sansão era por causa do Espírito Santo que o possuía. E aí, sem o Espírito Santo, Sansão foi vencido. Você não vai ver um cristão sendo vencido pelo que for, pelo diabo, medo, dúvida, mágoa, pecado, cheio. Se foi vencido, se você está sendo vencida pelo medo, pela ansiedade, é porque você está vazio. Você está vazia de Deus. Então, vamos lá, em Êxodo 5. Vamos lá. Êxodo 5. Posso começar? Êxodo 5, versículo 1 de Êxodo 5. Eu vou encurtar aqui. Disse, pois, Faraó a Moisés. Disse, pois, Faraó a Moisés. Quem está em casa está ouvindo bem aí? Me dá um ok se você estiver ouvindo bem. Assim disse, ou melhor, depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa aí o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: quem é o Senhor? Olha só. Quem é o Senhor que lhe ouça eu a voz e deixe ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Eles prosseguiram: o Deus dos hebreus nos encontrou, deixa-nos ir, pois caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifício ao Senhor nosso Deus, e não venha sobre nós com pestilência, com espada. Então lhe disse o rei do Egito: por quê? Moisés e Arão, por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide as vossas tarefas. Diz também Faraó: o povo da terra já é muito, e vós os distraís das suas tarefas. Moisés, como profeta, ele estava sempre levando a palavra de Deus ao povo. Olha, não é essa terra que é nossa, aqui nós somos escravos, Deus tem o melhor para nós, uma terra que mana leite e mel. Isso reacendeu a fé do povo, isso reacendeu a fé das pessoas. Por isso que nós precisamos estar sempre lendo e ouvindo a palavra. Aí diz assim, naquele mesmo dia, versículo 6, pois deu ordem Faraó aos seus superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como antes. Eles mesmos que vão, ajuntem para si palhas, e exigirei deles a mesma conta de tijolos que antes faziam, nada diminuireis dela. Estão ociosos e por isso clamam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que neles se apliquem e não deem ouvidos às palavras mentirosas de Moisés e Arão. Bom, tô saindo da gripe ainda, peraí, gente. Deixa eu explicar. O povo recebia uma forma de palha, e na forma eles colocavam, vamos dizer assim, a massa para fazer os tijolos. Só que Faraó deu ordem que não fosse dado essa forma de palha. Eles tinham que fazer a forma e depois o tijolo. Quer dizer, ele aumentou a carga de trabalho. Ele aumentou a dificuldade do povo. Aí ele disse: porque estão ociosos e clamam. Então, qual foi a tática que Faraó usou? Aumentou o trabalho. Ele aumentou o trabalho para ocupar o povo, para o povo ficar ocupado e não ter tempo de clamar. Então imagina, a carga de trabalho aumentou. Como é que eles chegavam em casa? Cansados. Aí não
tinham tempo para orar, não tinham tempo para ouvir Moisés. Então, qual foi a tática que Faraó usou? Aumentar o trabalho, ocupar eles de preocupações, de afazeres, de tarefas, para que eles não clamassem. Família, deixa eu falar uma coisa para você. Hoje não é diferente. O diabo usa a mesma tática hoje. Você vai entender. Você vai entender. Quantas são as pessoas que dizem assim, hoje eu não li a Bíblia porque eu cheguei em casa cansado. Ah, eu não tive tempo de orar porque era muita distração, eu trabalhei muito. Ah, não, é meu filho, é a casa, é lavar, é limpar. Quantas são as pessoas que estão me assistindo, que estão aqui, que as ocupações da vida, as tarefas da vida, estão tirando de você o tempo de buscar Deus. Você tem tempo para o trabalho, você tem tempo para limpar a casa, você tem tempo para ir para a academia, você tem tempo para cuidar do cabelo, você tem tempo para cuidar do filho, você tem tempo de bater papo com alguém no WhatsApp, você tem tempo para ver novela, você tem tempo para ver filme, você tem tempo para entrar no Instagram e ficar vendo as notícias, indo no celular ou no computador, no tablet e vendo o que acontece no mundo, guerra em Israel, Israel bombardeia Irã, Irã bombardeia Israel, aí você vai lá para saber o próximo capítulo da novela. Mas para ler a Bíblia, para buscar a Deus, você está sem tempo. Isso não é normal. Veja que há mais de 2000 anos atrás, essa foi a estratégia do diabo. Ocupar, encher a cabeça do povo de preocupação, aumentar a carga de trabalho. Então você entende? Quando você vai orar à noite, você não consegue orar por causa do sono. Sabe aquela pessoa que quando pega a Bíblia, começa a ler, chega baba na Bíblia? A pessoa chega no culto, eu vejo que tem pessoas aqui que chegam no culto tão cansadas que você só dorme. Você só dorme. Mas por que você está dormindo no culto? Porque trabalhou demais, porque está cansado, não dormiu bem à noite. Uns trabalham de madrugada. Mas olha só. Todas essas ocupações, entendam que o Espírito Santo mandou te entregar hoje. O diabo está enchendo você de preocupações, de trabalho, de tarefa, para roubar o seu tempo de se encher do Espírito Santo. Eles não tinham tempo para orar, eles não tinham tempo para buscar, para ouvir palavras. Olha o que ele diz aqui. Não deem ouvidos às palavras mentirosas. Eles não tinham tempo de ouvir as palavras de Moisés. Então, o Espírito Santo está mandando eu falar com você que, de fato, a sua vida é muito atarefada. Mas quando chega na hora de ler a Bíblia, de orar, você não tem tempo. Você não tem tempo. A mente cansada, você não compreende a palavra. Você não tem tempo para louvar. E aí, como ter força para vencer as lutas do dia a dia? Como vencer o diabo? O diabo é espírito. Família, o diabo é espírito. E ele existe antes de nós existirmos. Como é que você quer vencê-lo? Ele está na vida do filho, ele está na vida do marido, ele está no teu casamento, como é que está na tua empresa, na tua loja, como é que você quer vencê-lo? Vazia. Usando armas humanas. Você sabe, entenda bem, não é normal essa sua negligência espiritual, esse seu relaxamento espiritual, esse seu desinteresse espiritual pelas coisas de Deus não é normal. O diabo não quer que você seja cheio. Ele sabia que se o povo clamasse, se o povo ouvisse as palavras que Deus mandava Moisés entregar, eles se revoltariam e sairiam do Egito. O diabo quer ver você preso à depressão. O diabo quer ver você preso à mágoa, preso ao teu passado, preso ao medo.
O diabo quer escravizar você nos vícios, nas drogas. Sabe aquelas lembranças do passado que ainda te machucam, que ainda dói? Toda vez que você lembra, aquilo dói. Aí você fica assim, faz aquela cara assim de triste. Você já viu aquelas pessoas que no ônibus, no trem, no carro, no shopping, do nada, elas estão sozinhas, do nada ela faz assim, fecha o semblante. Isso é coisa ruim que está passando na cabeça. O diabo quer escravizar você. Mas o pior de tudo, família, olha o que Deus mandou te entregar hoje. O pior de tudo é que o diabo tem escravizado pessoas de Deus. Filhos de Deus vivendo como filhos do diabo. Olha para a tua saúde emocional. Olha para a tua empresa, para o teu trabalho. Olha para as tuas finanças. Olha para o teu casamento. Olha para dentro de você. Olha para a tua vida. Essa vida que você está tendo hoje, ela reflete, ela é a imagem de Deus. Quem olha para você e fala assim, essa mulher é de Deus, Deus, eu vejo Deus nela, eu vejo Deus nele. É tudo que o diabo quer. Que o teu marido, que o teu filho, que o teu irmão, que o teu pai olhe para você e não veja vida, não veja Deus, não veja brilho nos seus olhos, no seu semblante. Então, o diabo, ele não vai desistir de você. Ele não vai desistir de mim. Ele quer nos escravizar. Mas olha o que eu estou falando, família. Eu tenho visto evangélicos, cristãos, sendo escravizados pelo diabo, no pecado, na dúvida, na depressão, no medo, com a vida financeira amarrada, destruída, cheio de ódio, cristãos, cheio de mágoa, vivendo do passado. Um dia me fizeram, um dia, se eu soubesse naquele dia. O que passou, passou. Você está sendo, sabe, o diabo está criando fortalezas na sua mente. Ele construiu fortalezas. Esses pensamentos são diabólicos. Mas por quê? Porque você está vazio. Como é que você vai vencer o diabo? Como é que você vai sorrir? Como é que você quer que as coisas deem certo indo para a guerra sem Deus? Ah, mas eu leio a Bíblia, pastor Raul. Mas como você lê? Ontem eu perguntei para uma pessoa assim, você leu a Bíblia? Aí essa pessoa falou assim, li. Aí eu perguntei para ela assim, o que você leu? Aí ela ficou assim, ó, mais de 1 minuto. Depois de 1 minuto ela falou assim, não lembro. Então não leu. Porque se você lê algo que não fica guardado, você não leu. Mas a Bíblia fala, Jesus fala na parábola da semente, que o diabo vem e rouba a palavra. Então, como é que você está lendo a Bíblia? Vamos lá. Você tem que tirar um tempo todos os dias para ler a palavra. Você tem que tirar. Mas eu vou falar sobre isso agora. Mas peraí, vamos focar nisso aqui e eu volto na palavra. Vamos focar nisso aqui. Você entende que o diabo cria distrações? Você já viu que você perde mais tempo no Instagram, mais tempo no TikTok, no YouTube, na novela, na reportagem, na cozinha, na casa, com o filho, com o marido, e você não está tendo tempo para Deus? Você não está tendo tempo para Ele. Aí, você quer que as outras coisas sejam bem feitas. Mas como é que elas vão ser bem feitas? Como é que as áreas da sua vida vai dar certo se Deus não é o primeiro? Deus não está em primeiro lugar. Então, o diabo, ele está usando uma porção de distrações para desviar você da presença de Deus. O dia tem 24 horas. 24 horas. Se você não leu a Bíblia de manhã, você tem a tarde, você tem a noite. Se você não orou pela manhã, você tem a tarde, você tem a noite. Então, o Espírito Santo,
tem falado isso comigo. Nós precisamos ser cheios. E o diabo está usando essa estratégia. Não é que você não vai ver novela, não estou dizendo que é pecado ver novela, porque eu gosto de ver filme, eu gosto de ver futebol, eu gosto de ver série, eu gosto de ver séries no Netflix. Eu vou para academia, eu faço jiu-jitsu, até que essa semana eu tô de repouso. É que a Bíblia fala tempo para tudo. Então, no seu dia, você tem que ter tempo para Deus. Inclusive, é o tempo que você tem com Deus que vai abençoar todas as outras coisas. Limpar a casa, varrer, tu vai ter disposição, tu vai ter ânimo, o seu relacionamento com o teu marido, o seu relacionamento sexual com o teu marido vai ser 10. Quando você tem tempo com Deus, o teu relacionamento com o teu filho, com o teu marido, com o teu pai, na tua empresa, na tua loja, no teu comércio. Lembra o que nós começamos a falar no início da pregação? Cheio do Espírito Santo, o diabo não chega perto. Cheio do Espírito Santo é cheio de fé, cheio de força. Você está caindo na cilada do diabo. O diabo está amarrando, está dominando você, escravizando você e você não percebeu ainda que você não está tendo tempo para Deus. Então, vamos dar preocupação. Aí você passa o dia, estou preocupada com meu filho. Aí fica a mente pesada, preocupado porque eu não tenho o que pagar. Surgiu um problema lá no meu trabalho, um problema no meu banco, um problema judicial, um problema aqui. Você vê que é só preocupação. E você se sente melhor? Preocupado, você resolve alguma coisa? Isso é uma armadilha do diabo. Agora, perdão, família, vamos lá em Efésios 5. Efésios 5, 18. Vamos voltar lá. Eu vou esperar você aqui. Efésios 5, 18. Vamos lá, por favor. Efésios 5, 18. Você tem que fazer isso aqui. Então, mas eu sinto muito. Efésios 5, 18. Mas eu não consigo, por exemplo, antigamente eu não conseguia ler a Bíblia de manhã. Eu só lia à noite. Porque eu já acordava cheio de coisa na minha cabeça. A minha cabeça não parava de tarefas. E eu aprendi uma coisa. Olha o que eu aprendi. Eu aprendi que você tem que ter tempo para Deus. Em primeiro lugar é Deus. Mas você tem que ter tempo para o teu marido. Você tem que ter tempo para tua família. Você tem que ter tempo para você. O que adianta? Você trabalha, não descansa, trabalha, não faz uma atividade física, morre, fica tudo aí. Você tem que ter tempo para lazer. Você tem que ter tempo para ir para a praia, você tem que ter tempo para passear, você tem que ter tempo para ver a natureza. Mas eu não gosto disso, pastor, essas coisas não me encantam. Sim, mas você tem que ter tempo para viver. Só trabalha, só estuda, só faculdade. Mas eu tenho um objetivo, eu não estou mandando você desviar o seu foco dos seus objetivos. Mas eu estou dizendo, administre o seu tempo. Quando você tem tempo para Deus, todas as outras coisas são mais fáceis administradas. São mais fáceis. Então, o lugar de Deus ninguém pode tomar, o tempo dele. Você tem que ter tempo para o teu marido. O filho não é mais importante que o marido. A vida financeira não é mais importante que a família. Os amigos não são mais importantes que a tua saúde, o teu bem-estar. Então, cuidado com as tarefas, as preocupações, as ocupações que estão roubando o tempo de vida que você tem. Viva o melhor de Deus. Deus é bom. E não vos embriagueis com vinho, Efésios 5,18, no qual há dissolução. Eu falei na quarta e na sexta. Paulo não está dizendo que é pecado beber vinho, é que eles eram influenciados pelo vinho. Mas enchei-vos do Espírito.
Aí Paulo ensina o primeiro passo, o primeiro conselho para se encher do Espírito Santo. Olha, se você assistiu o culto de quarta, de sexta, de hoje, e nada mudar dentro de você, você não quer nada com Deus. Se você não obedece, não é a mim que você... Eu estou compartilhando com você, o que Deus tem me dado, o que eu tenho feito. A minha esposa está aqui, ela é testemunha. Eu faço isso, eu não estou mandando você fazer uma coisa que eu não faço. Eu estou falando para você fazer uma coisa que eu faço. Eu faço isso. E hoje eu faço isso. Mais do que antes. Eu fazia antes, não como hoje. Hoje eu faço melhor. E quero fazer melhor a cada dia. Aí ele fala, falando entre vós com salmos. Como é que eu me encho do Espírito Santo? Quando aquilo que você lê na Bíblia, você fala, porque para você falar para alguém, você tem que ler. Você leu a Bíblia hoje? Você vai ler a Bíblia hoje? Você falou de Jesus para alguém hoje? Você falou? Liga, acabando o culto aqui, liga para alguém e fala isso, essa estratégia que o diabo usa, enchendo a pessoa de ocupação. Pergunta assim, você leu a Bíblia hoje? Não, por quê? Mas você fez isso, fiz aquilo, mas não tive tempo para ler a Bíblia. Você vê que Deus é sempre colocado como último plano. Mas quando a corda aperta, quando o sufoco aparece, quando vem tribulação, quando vem sofrimento, quando o diabo se levanta, aí Deus é o primeiro. Pastor, ora por mim. Pastor, o senhor pode vir aqui na minha casa. Pastor Raul, abre um jejum. Pastor Raul, ora. Ah, meu Deus, me ajuda. Quer dizer, Deus só é o primeiro. Você só tem tempo para ele quando você está no sufoco. Não. Falando entre vós com salmo. Leia a Bíblia todo dia, com calma, sem pressa. E fale para alguém aquilo que você leu todo dia. Manda um áudio, fulano, queria falar aqui para você isso. Pronto. Primeiro conselho, falando entre vós com salmos. Isso é para se encher do Espírito Santo. Segundo conselho, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Então, você tem que separar um momento, todos os dias. Não é ficar o dia inteiro não, família. Mas separa um momento todos os dias e ali você lê a Bíblia. Depois que você lê, cante louvores, louve, adore ao Senhor. Tem que ser hinos espirituais. Terceiro conselho, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você sabia que há um poder grande na gratidão? Eu não sabia disso. Até que o seu Guto, ele é uma pessoa muito querida que eu conheci em Niterói, e ele me ensinou o poder da gratidão. Eu não sabia, ele me explicou, é verdade. Quando você agradece, o seu dia se torna melhor. Tudo se torna melhor quando há gratidão. Você sabia disso? Agradeça a Deus diariamente. Deus é bom em todo o tempo. Agradeça pelo filho, agradeça pelo marido. Surgiu um problema, agradeça a Deus. Fala assim, esse problema é a oportunidade do Senhor ser glorificado, das pessoas saberem que eu sou Deus. Não estou mandando você aceitar derrota, aceitar fracasso, porque eu não aceito. Eu sou um revoltado da vida. Odeio injustiça. Mas ser grato em tudo. Deus, está faltando aqui, não tem dinheiro para pagar essa conta. Mas eu te agradeço porque eu sei que o Senhor vai operar um milagre aqui agora. O Senhor é bom em todo o tempo. O Senhor vai fazer algo para mudar essa situação. Terceiro conselho, seja grato em tudo. E aí Paulo diz, e sujeitando uns aos outros. Então vamos lá. Primeiro conselho, lendo e falando da palavra, cantando louvores espirituais, sendo grato em tudo e sujeitai. Sabe o que é sujeitai? Sabe aquela pessoa que diz assim, não, vou fazer isso que o pastor Raul está falando, não aprendi assim, eu vou continuar como eu estou. Ou então você não precisa falar que não vai fazer. Mas sabe, todos esses conselhos que nós estamos dando, aí hoje você não faz nada disso, amanhã você não faz nada disso. Então isso aí é não se sujeitar. Sujeitar é obedecer.
Eu não quero que você me obedeça. Eu não abri uma igreja para mim. Essa igreja não é minha. Ela é a casa de Deus. É a nossa casa, não é minha. Eu não quero um povo para mim. Inclusive, um dos propósitos que o Espírito Santo colocou no meu coração é fazer uma igreja para Ele. Porque, por exemplo, tem pessoas que falam assim, eu sou batista, eu sou metodista, eu sou católico. Você não vê a pessoa falando assim, eu sou de Jesus, eu sou de Deus. As pessoas batem no peito e falam, eu sou assembleano, eu sou metodista, eu sou da Mundial, eu sou da Universal, eu sou batista. Não, eu sou de Deus. Então, meu trabalho é levar você a Deus, é ter vida com Deus, é viver da fé pela fé e ser melhor a cada dia. Eu quero que você conheça a palavra, eu quero que você tenha vida com Deus, porque quando você tem vida com Deus, nada te destrói. Eu conheço pessoas que são anos da igreja e quando elas são tiradas do cargo, a vida acaba. A vida acaba. Deixou de ser pastor, deixou de ser obreiro naquela igreja, deixou de ser, perdeu o marido foi embora, perdeu o emprego, a vida acaba. Porque são pessoas que não estão fundamentadas, firmadas em Cristo. Elas estão firmadas em uma igreja, firmadas em um cargo, firmada financeiramente, firmada no marido. Não estão em Deus. Eu não quero isso. O meu trabalho não é esse. Por isso que eu estou ensinando você a ter tempo com Deus. Por isso que eu estou ensinando você a ter vida com Deus. Então, o diabo, ele vai criar várias... Quem está entendendo? Quem está em casa aí? Quem está entendendo? Quem está em casa aí, está entendendo? Escreva a palavra amém. Porque amém quer dizer assim seja. O diabo vai encher você de tarefas, de ocupação ou ocupações para você não ter tempo para Deus. Para você não ter tempo para a tua família. Vocês acreditam que eu não tenho lembrança da infância da minha filha? Não tive. Eu estou aproveitando a minha filha, eu venho aproveitando depois que ela se tornou moça. Mas quando criança eu não tive tempo, porque era só a obra. Desculpa, mas eu errei. Está errado. Hoje eu me dedico à obra, mas me dedico à minha família, mas me dedico à minha saúde. Há tempo para tudo. Então, se você é aquela pessoa que só tem tempo para a obra, está tudo errado. Você tem que ter tempo para você. Você tem que ter tempo para a esposa. Você tem que ter tempo do lazer. Você tem que ter tempo do descanso. Por exemplo, em 35 anos eu nunca tirei férias. Mas eu quero avisar vocês que todo ano eu vou tirar férias. Eu vou tirar férias. Nesse ministério aqui, eu vou tirar férias. Porque o descanso, Deus instituiu o dia do descanso, o 7º dia. Deus não instituiu o descanso para Ele, porque Ele não cansa. É para nós. Então, administra o seu tempo. Mas não fica perdendo tempo. Não fica perdendo tempo, gastando o seu tempo de vida, que é precioso, com coisas que não vão te edificar, que não vão te acrescentar. Eu vejo futebol, gosto, me distrai, mas o meu tempo com Deus é sagrado. Eu creio que você entendeu. Não caia nessa cilada do diabo. Não caia nessa armadilha do diabo. Não caia. Não caia. A partir de hoje, tire tempo para Deus. Organize o seu dia, leia a Bíblia, cante louvores, ore, adore, seja grato em tudo. A partir de hoje, tire tempo para Deus, para ter o seu momento com Deus. Isso chama-se devocional. Antes eu tinha esse momento com Deus, sempre tive. E isso que me sustentou. Isso me ajudou a ser um marido melhor, tá? Fiel à minha esposa, a ser um bom pai,
um bom filho, um bom pastor. Só que hoje eu me dedico muito mais a esse tempo com Deus. Porque eu não tenho aquelas ocupações de antes, aquelas tarefas de antes que me desgastavam. Hoje eu trabalho com a inteligência, não com a força. Porque você se desgasta e não produz. Então hoje eu tenho tempo de descanso. Esse ano eu vou tirar férias. Vou tirar. Inclusive eu tô gripado. A gripe é um sinal que o corpo precisa descansar. Eu vou tirar férias. Mas eu creio que você entendeu, não entendeu? Você pode fechar os seus olhos? Pode fechar os olhos? Feche o seu. Até você que está em casa. Por favor. Você que está no hospital, no presídio. Feche os seus olhos. Espírito Santo. Uma coisa é eu falar. Outra coisa é o Senhor falar. A quem está sendo enganado pelo diabo. Há pessoas aqui que o diabo está roubando o tempo dela. Ela tem tempo para tudo. Há quem tem tempo para tudo, mas não tem tempo para o Senhor. E quando chega na hora de ler a Bíblia, dorme. Quando chega na hora de orar, está cansado. Há quem não sabe administrar o seu tempo. O diabo tem escravizado muitos dos teus filhos, Pai. Enchendo a cabeça, preocupada com o filho, preocupada com o marido, preocupada com o pai, preocupado com a mãe, preocupado com o que tem que pagar, preocupado com a cirurgia, preocupado com a venda, preocupado com o cachorro, preocupado com o gato, e fica aquela preocupação, aquela tensão na cabeça. E o mais importante, ela não tem tido tempo com o Senhor. Pai, se eu pudesse, eu entrava dentro dessas pessoas, Pai, e fazia elas compreenderem isso. Mas eu não posso entrar dentro delas. Mas o Senhor pode. Age agora, Espírito Santo. Faz o que eu não posso. Porque a quem está vivendo sem propósito algum, a quem está lutando com as armas físicas, está sendo vencido, vencida, está sendo derrotado. O diabo está rindo da cara de muitos filhos seus, porque estão indo para a guerra vazio, estão lutando vazio, vazio, vazio. Não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para... Está fazendo tudo errado. Eu não posso entrar dentro dessas pessoas, mas o Senhor pode. Aí onde você está agora, tenha uma experiência com o Espírito Santo. Deus te trouxe aqui. Deus fez você assistir esse culto. Porque Ele te ama, Ele te escolheu. E Ele tem o melhor para você. Eu sei que é difícil você entender que você vem sendo escravizado, ainda sendo evangélico, ainda sendo batizado nas águas e ainda recebendo o Espírito Santo. O diabo tem escravizado você. Escravizado você. Prendendo você no passado, desanimado você, enchendo você de medo, de dúvida, de desânimo. Você é um filho de Deus fracassado, derrotado, e não percebe isso. Não percebe. A sombra de Pedro curava, a roupa de Paulo curava, mas não era a roupa, não era a sombra. É que eles viviam cheios do Espírito Santo. Receba o Espírito Santo aí agora. Fique à vontade. Fala assim, eu não quero ser a mesma pessoa, eu quero ser melhor. A palavra melhor significa mudança diária.
Então fala isso, Espírito Santo, eu quero ser melhor. Um pai melhor, um filho melhor, um cristão melhor, um pastor melhor. Fala isso, fala isso. Fala isso. Fala isso agora. Fala isso. Diga isso. Como se só estivesse ele e você. Como se só estivesse você e ele aí agora. Fale, não fica calado. Você sabe que você tá em débito com ele, está devendo ele, porque você não tem tido tempo para ele. E você dá desculpa, é o trabalho, é a escola, é a criança. Você fala assim, é a faculdade. Você fica enumerando uma porção, é o cansaço, é o calor, é o frio, é a gripe. E você sempre tem uma desculpa. Hoje não deu para orar, não deu para ler a Bíblia, porque eu cheguei tarde em casa, muito trabalho. Você sabe disso. Então fala, eu não quero dar desculpa, mas eu quero ser melhor. Fala isso. E o Espírito Santo é derramado sobre você que está nesse presídio, nesse hospital. Ele é derramado sobre a sua vida agora. Sinta ele fluir dentro de você aí agora. Aleluia. Aleluia. Eu procurei em outros lugares, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu vinho em mim e transbordei no teu amor. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinta ele fluir. Sinta ele fluir dentro de você. Seja cheio do Espírito Santo agora. Seja cheio de fé. Seja cheio de força. Seja agora cheio de amor, cheio de paz. Seja cheio de alegria. A partir de hoje você não vai conseguir mais trair, mentir, guardar mágoa, prostituir, se drogar. Você não vai conseguir ficar um dia sem comunhão com Deus. O próprio Espírito Santo vai falar com você. Hoje você não leu a Bíblia, hoje você não orou. Ele vai te convidar todos os dias para você ter um momento com Ele como agora. O culto é importante, mas mais importante do que estar no culto, estar na igreja, é estar com Ele. Eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, aleluia, aleluia. Seja cheio do Espírito Santo. Se você
Recebe o que Deus mandou eu compartilhar com você hoje. Então diga: Deus é bom em todo o tempo. Deus é bom em todo o tempo. Deus é bom. Amém e amém. Amém. Família, abra os olhos, por favor. Foi isso que Deus mandou eu compartilhar com você. Eu creio que você recebeu, eu creio que você entendeu. Eu volto quarta e eu creio que quarta eu vou estar 100%, porque hoje eu não estou 100%. Fisicamente, mas espiritualmente eu estou 100%. Sabe, você que está em casa assistindo, compartilhe esse culto com 3 pessoas. Compartilhe. E todas as vezes que você assistir os nossos cultos, dá aquele joinha que é importante. É muito importante para que o YouTube envie para outras pessoas. Tá? Eu tenho certeza que deixa Deus te usar para ajudar alguém, como eu permito que Ele me use para te ajudar. Tá bom? Eu volto quarta-feira às 7 horas da noite, mas eu quero dizer que o meu WhatsApp está aqui à sua inteira disposição. Quando você quiser conversar comigo, é só você me chamar aqui na descrição, está o meu WhatsApp. Agora, outra coisa importante, eu vou fazer oração pela vida financeira, pelos dizimistas, pelos ofertantes, e vamos finalizar o culto de hoje. E eu vou declarar que o seu domingo seja o domingo da bondade do Senhor. Vou declarar bondade sobre todas as áreas da sua vida. E quando eu declarar, eu vou falar aqui. Aí eu quero que você diga aí: assim seja. Tá bom? Então vamos lá. Deixa Deus te usar também para ajudar a casa dele. A sua oferta, ela é tão importante em ministérios pequenos como esse. O pouquinho que você dá é tão importante, mas tão importante. O mês que você não devolve o dízimo faz uma falta imensa. Primeiro que nós temos poucos dizimistas, poucos. O aluguel vence hoje. E se eu disser para você que falta mais da metade para pagar? Você que está me assistindo, você que está aqui, você que está em casa, se você puder ajudar com uma oferta, quanto você sentir no coração? Se você não tem dizimado, passe a dizimar a partir de hoje. O seu dízimo, ele abençoa a igreja, mas muito mais do que abençoar a igreja, o seu dízimo é você honrando aquele que te honra. Todas as vezes que você dizima, você está honrando a ele. Você está falando assim: Deus, está aqui, ó, isso aqui é para o Senhor, em agradecimento, em gratidão, em louvor e honra por aquilo que o Senhor tem me dado. O dízimo é uma forma de adoração, de agradecimento. Isso é o dízimo. É assim. Então honre a Ele. Deixe Ele te usar. Se você parou de devolver o dízimo, volte a dizimar. Aqui na descrição está o Pix da igreja. Vocês aqui, você que está aí, vou falar com você. Na descrição está o Pix da igreja. E o WhatsApp, toda a transferência que você fizer, envie um comprovante por esse WhatsApp e na hora eu vou abençoar você. Eu vou te abençoar pelo WhatsApp, vou enviar a oração abençoando você como Melquisedeque abençoou Abraão. E aí, você deixa um azeite preparado, porque todas as vezes que você dizimar, você unge a sua cabeça. Aqui na igreja, a gente unge as pessoas. Aí, você se unge. Não fique sem se ungir. Dizimou, se unge. Eu abençoo o azeite na oração para você se ungir. Tá bom? Então, levante as suas mãos, Pai. Abençoe cada dizimista, cada pessoa que tem ajudado esse ministério com muita alegria. Que o Senhor venha dar sabedoria, venha dar força, que o Senhor venha prosperar, que o Senhor venha livrar de todo mal, que nada falte, não só na mesa, no armário, na conta bancária, que não falte saúde, que não falte disposição,
que não falte força, que não falte vida sobre esta pessoa. Eu abençoo, Pai, aqueles que o Senhor tem tocado para ajudar. E aqueles que não têm para dar, aqueles que não têm ajudado, abençoa eles. Prospera eles. Cuida. Aqueles que não concordam, que não aceitam, que não honram, não me importa o motivo, eu os abençoo em nome do Senhor Jesus. Agora, eu vou declarar e você vai dizer assim: assim seja. Assim seja quer dizer que você está concordando comigo. Então vamos lá. Bondade sobre a tua saúde. Bondade sobre o teu matrimônio. Bondade sobre a tua família. Bondade sobre a tua vida financeira. Bondade sobre a tua vida espiritual. Bondade sobre a tua vida sentimental. Bondade todos os dias te seguirão. A bondade e a misericórdia do Senhor todos os dias, eu declaro, te seguirão para sempre. Diga, assim seja. Pai, que esse domingo seja um domingo especial, no almoço, até o final do dia. Que a bondade do Senhor acompanhe essas pessoas. Que seja um domingo protegido e guardado pelo teu Espírito, pela tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Estenda a mão aqui para o seu amigo pastor Raul e fala, vamos lá, vocês vão falar assim, que a bondade do Senhor esteja sobre a vida do pastor Raul e a sua família, que eu também estou precisando me recuperar dessa gripe. Vamos lá, declara aí bondade sobre a minha vida, vai, estenda a mão aí, estenda a mão. Assim seja. Família, bom dia, bom domingo, até quarta-feira.